Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Deixa vir a mim as criancinhas, com o palestrante Vanduil Macedo. Vanduil, desde muito cedo, Vanduil Macedo milita nas fileiras do Espiritismo, orador de grande carisma e sensibilidade, adquiriu grande respeito e admiração, trabalhador incansável do movimento espírita divinopolitano e grande colaborador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Portanto, Vanduil, seja bem-vindo e boa palestra. Boa noite, pessoal. É a gente aqui de novo, segundo round, segundo tempo. Bom, para quem não estava e agora está, muito obrigado pela presença. É um carinho para mim também estar aqui na noite de hoje e convidado a falar sobre essa passagem que está em mais de um evangelho, mas a gente optou, quando convidado pelo Alexandre, em pensar essa fala de Jesus no Evangelho de Lucas, por causa da terminologia. Ele fala, deixai vir a mim as criancinhas. Nos outros evangelhos, muitas das vezes está falando os pequenos ou os pequeninos, mas por um motivo muito particular, na condução aqui do nosso estudo vocês vão perceber isso, a gente optou por essa tradução das criancinhas. E o que eu, inclusive, vou pedir licença para vocês para ler, certo? Para ler. Porque essa passagem pertence e obedece a um contexto. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 15 a 17. Traziam-lhe também as criancinhas para que as trocasse. Traziam-lhe também as criancinhas para que as tocasse. E os discípulos, vendo, as repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis. Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E essa proposta de Jesus ecoa até os nossos dias como sendo uma necessidade de todos nós. De uma forma metafórica, Jesus vai entender na criança como um ser, uma criatura que está iniciando, está começando, certo? E como aquela pessoa que se realmente entende que está iniciando, começando, ela se torna automaticamente mais humilde. Mais humilde para receber, mais humilde para entender, mais humilde para compreender, mais humilde para aprender. Certo? Para aprender. O aprendizado é tudo. Não existe uma fase mais rica. E isso aí a psicologia, a atual sociologia e tantos outros estudiosos vai mostrar e demonstrar para nós através de pesquisas como a fase infantil. É ela que determina. É a fase ali da criança que está começando. E é tão interessante que justamente nessa fase da criança é natural toda a criança estar sedenta por aprendizado. Já é algo que está em qualquer uma. E se isso aí está fugindo, a regra na personalidade de uma criança, naturalmente deve ter ali alguma problemática que deve ser entendida para ver o que é que está barrando. Porque é um estado natural. A criança quer saber das coisas, a criança quer compreender, ela quer descobrir, é tudo novo. E nós sabemos disso, principalmente baseado nas informações dos mentores espirituais, que nessa fase, ela tem o seu psiquismo de existências pretéritas tamponado. Ela não tem a sua personalidade totalmente formada,
desenvolvida, expressa, está reiniciando. É natural, é natural. Começou de novo, uma existência, é uma reencarnação, onde ela volta por inúmeras questões, Então, nesse retorno, é natural que haja todo um processo de adaptação. Então, nesse processo de adaptação, existe aquela fase linda, né? Onde a criança titubeia, levanta, cai, até que levanta e não cai mais, né? Começa a ir se socializando, trazendo todo aquele mundo lúdico para a nossa realidade e que deixa realmente a vida de qualquer um mais encantador. Está na cara que eu tenho um menino de 3 anos de idade, né, gente? Então, tudo isso aí enriquece. E então, a gente vai percebendo da importância que a gente deve dar ao ser infante, à criança. Não somente importância, mas também o nosso respeito. Aliás, existe um educador fabuloso, do qual eu sou fã de carteirinha, que é o senhor João Henrique Pestalozzi. Não por acaso, foi professor do jovem Denisard Hippolyte Léon Rivaio, que depois seria reconhecido pela história como Allan Kardec. Ele, João Henrique Pestalozzi, tinha um liceu, uma escola, e quando as crianças chegavam para o convívio dessa escola, né, ingressando, no primeiro dia, antes delas serem mandadas para a sala de aula, primeiro elas tinham uma conversa com o senhor diretor, Pestalozzi. E quando ela chegava ao seu gabinete, ele tinha uma forma curiosa de se portar. A criança entrava, ele ia até a frente da criança, se ajoelhava diante dela e começava a conversar, perguntando o nome, perguntando como vai, de onde veio, etc. Por muito tempo, porque isso foi registrado nos seus diários, mas ele não explica o porquê dessa atitude, pensou-se que Pestalozzi, com a credibilidade de respeito que ele tinha pela criança, pensou-se que era uma forma dele louvar aquela realidade infantil que estava chegando até a sua escola. Hoje descobriu-se que tratava-se de uma artimanha psicológica. Era uma proposta psicológica. Ele, quando abaixava, colocava o seu olhar diante do olhar da criança. Então ele, o que acontece? Entrava na mesma sintonia dela, na mesma realidade. Porque hoje é uma situação, muitas das vezes a gente não faz por mal, mas realmente é por falta de esclarecimento, a gente vai chamar a atenção dos nossos filhos, crianças, enfim. Quem já passou por esse tipo de situação? Não faça isso. A criança está ali, você está aqui em cima. Não faça isso. Não faça. Superior. Certo? Superior. E aí o que acontece? A criança pega e faz justamente aquilo que você pediu para não fazer. Porque ela não entendeu. Ela não compreendeu. Mas quem que é essa tempestade trovejando lá do alto, no máximo, que você vai criar e incutir nessa criança, é o medo. É o medo. Daí isso é uma coisa assim, sutil, mas que eu estou trazendo aqui não somente como pai, mas também como educador de 20 anos de caminhada nas escolas públicas aí da vida. E também, a companheira já falou aqui, da nossa realidade com a evangelização infantil na Casa Espírita, que foi a primeira atividade na qual a gente ingressou e nunca mais saí. Né? Então, a gente vai percebendo esse respeito que nós precisamos ter com essa criança. Porque é daí que vem inúmeros traumas, inúmeras dificuldades, inúmeras problemáticas que surgem muitas das vezes num consultório terapêutico ou numa conversa amiga. A pessoa pega e fala assim, realmente, quando eu era criança eu passei por essa e essa situação. E muitas das vezes, na maioria, a voz embarga. Por quê? A dorzinha está ali. Não foi perdoado, não foi resolvido, não foi entendido. Da pessoa para com ela mesma. Tá certo? Então aquela criança está maltratada ali ainda. E aí, vendo essa realidade que a gente traz hoje, meu Deus, por que não começar a fazer essa realidade diferente agora, dessa criança que me procura? Então, deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus,
É delas o reino de Deus. São as novas sementes. São as novas sementes. Ah, eu queria saber... Cala a boca. Cala a boca agora. Isso aqui não é assunto de criança. Não é assunto de criança. Sua mal educada. É mal educada porque quem educa é mal. Olha a lógica. Não é? Quem é que está educando? Você. Então, olha só. Está tendo um probleminha aí. Então, daí a gente vai percebendo como é que isso fica registrado. Eu não falo no cérebro, não. Eu gosto até de usar uma terminologia, né, que pode ser, às vezes, mal interpretado. Está no coração. Não é o coração órgão, né? É aqui na gente. No nosso mapeamento, a gente estava falando agora nas perguntas e respostas, no nosso mapeamento emocional. É no campo do sentimento. Aquilo é trazido comigo. E muitas das vezes aquilo que eu trago está mal resolvido. E então, nos diz Paulo de Tarso, não deixe que o sol se ponha sobre as vossas cabeças, sem que você resolva a sua dificuldade. Faz parte de mim. Faz parte de mim. E muitas das vezes a gente marginaliza isso. E uma coisinha que está lá atrás. Fica registrado aqui no nosso emocional. É a inteligência emocional que o Daniel Goleman nos chama a atenção. Sem querer fazer nenhum tipo de autobiografia, né, mas é a experiência que a gente tem também. Outro dia, em casa, estava observando o Samuel, então ele subiu em cima da cadeira, que dá de perto com a janela, certo? Eu falei assim, ele vai cair. Eu falei assim, Samuel, você vai cair. E ele caiu mesmo. Né? Levou um tombinho, não teve machucado, nem nada. Eu falei assim, meu filho, vamos voltar, tranquilo, não suba aí, senão você vai machucar. Mas o que ele fez? Eu não tive, né, o cuidado pestalozziano, né? Então, falei, a minha fala não foi registrada por ele. E o que ele fez? Tornou a subir. E no que ele tornou a subir, ele tornou a cair. Eu falei assim, Samuel, você vai machucar mesmo. Né? E pela terceira vez, o que ele fez? Subiu. Aí eu não aguentei. Eu fui lá e puxei o braço e falei assim, meu filho, desça daí. Por quê? Não bato. Né? Aliás, né, a gente já abre um parênteses aqui, para deixar bem claro que pancadaria não justifica, não justificou e nem vai justificar. Violência apenas gera violência. Tem um livro fantástico que está na rodada aí, né? É um livro muito lúcido, muito atual, que se chama Educação Sem Milindres. Né? Educação Sem Milindres. Um livro fabuloso, aonde nos chama a atenção que toda a educação ela tem que ser negociada. Porque criança tem realmente essa realidade. A realidade da birra, a realidade, né, do falar mais alto, do confrontar-se com você. Faz parte. Está se adequando, gente. Está se adequando. Né? Quantos generais não estão reencarnados dentro de casa? Quantos capitães? E aí o que acontece? Tem que delimitar o espaço. Mas não adianta você ir lá e bater. Porque você vai só fazer ter uma atitude imediata. A pessoa até cala, mas cala por opressão. Não cala porque entendeu. Não silencia porque compreendeu. Né? Então aí começa o medo a ser plantado ali. Aí o que acontece? Eu dei aquele puxão no braço. Falei assim, você não vai subir aí de novo. Quando foi no outro dia, o que me acontece? Está lá o danado do menino subindo na cadeira. Eu falei assim, Samuel, e ele olhou para mim e falou assim, papai, você vai puxar meu braço? Ficou registrado. Olha só que interessante. É o registro. Não é? Então daí a gente compreender que criancinhas são essas que estão vindo até nós. Porque delas é o reino dos céus. E aquilo que eu multiplico agora vai ser remultiplicado pelos nossos filhos. Por aqueles que estão conosco. E assim por diante. Isso somos nós também. Nós pertencemos a uma constelação familiar. Se uma estrelinha vai mal, as outras ali em volta têm dificuldade. Eu estou de férias, estou assistindo, vale a pena ver de novo. Por amor. Viu que bagunça que está acontecendo ali? Se vocês não sabem, eu vou falar. A Regina Duarte,
A Regina Duarte é o seguinte, ela foi mãe. E a filha dela também foi mãe. Aí o que acontece? A filha dela perdeu o bebê. O que ela fez? Helena, o nome dela é Helena. O que ela fez? Helena foi lá e trocou o casal. Trocou os meninos. Colocou o filho dela como sendo morto. E o filho da Eduarda, que é a filha da Regina Duarte, que aliás chama Gabriela Duarte, tá? Vocês estão vendo que eu estou sintonizado. Eu já assisti mais de um capítulo, estou seguindo. Aí o que acontece? O que acontece? A novela tem sequência por causa desse drama, porque bagunçou a vida de todo mundo. O médico que estava com ela, o marido lá dela que não ficou sabendo que foi trocado os bebês. Então toda uma tempestade foi formada por esse tipo de atitude. Uma atitude egoísta, certo? Onde não teve diálogo, onde não teve entendimento, compreensão de todas aquelas partes ali. Então o que acontece? Se o coraçãozinho aqui vai mal, automaticamente aquele coraçãozinho que depende de mim, não bate direito não. Alguma coisa dá errado. E então nós observamos a doutrina espírita nos chamando a atenção para o acontecimento de que todos aqueles que nos procuram, que estão conosco, muitas das vezes reencarnados sob o nosso teto, não estão conosco por acaso. Ali tem um porquê. Ali tem um para quê. Muitas das vezes é uma criança da qual na atual conjuntura você é pai. Mas numa reencarnação passada, pode ter sido seu pai. Mas se você é pai agora, isso tem um porquê. E aí então, a gente tem que fazer justiça ao nosso papel. Eu pai, ele filho, e aí então a gente começa a compreender toda essa situação, toda essa convivência com responsabilidade. A habilidade de responder por si. E eu respondo por mim a partir do momento que conheço de evangelho, de doutrina espírita, onde eu respondo por mim no amor ao próximo como a mim mesmo, porque eu vou fazer a ele aquilo que eu gostaria que me fizesse, de coração aberto e sincero. E é nessa convivência, nessa caminhada, que nós vamos aprendendo uns com os outros, e vamos aprendendo mesmo, porque somos levados a situações limites. E aí, conto outro caso, né? Eu comprei um foguete para o meu filhote, né? Comprei um foguete. É um foguete, você bate, né? E ele solta. É ar. É um foguetinho de tipo isopor, sabe? Mas ele vai para o alto, é um negócio mais bacana. E aí fui eu e meu filho para a casa de um afilhado meu, o Heitor, e lá estávamos brincando com esse foguete, né? E ali batendo, o bichinho voava, eles batiam palmas, etc, etc. Mas nesse inteirinho, o Samuel, meu filho, que é um espírito superior, né? Porque na minha casa só encarna espírito superior, né? Na casa de vocês também deve ser a mesma coisa, né? Ele desentendeu com o Heitor, priminho dele. Quando eu vi que eu não dava conta, né, de apartar a briga, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar isso aqui e vou guardar. E realmente, saí ali do terreiro, né, da casa da minha prima, fui até o carro e guardei. Só que, no que eu saí do terreiro e fui guardar esse bendito foguete no carro, os dois já fizeram as pazes, e entraram no meio de um lamaçal lá, uma área de terra que tem lá. Nisso veio minha mãe, chamou pelo meu filho, né? Samuel, Heitor, venham aqui, não é possível, olha só, aquelas coisas, né? Os dois vêm correndo, e nisso, Samuel, meu filho, espírito evoluído, viu uma mangueira e teve a genialidade de abrir aquela mangueira e começar a jogar água ali no terreiro. Aí o que acontece? Ali tinha um cachorro, o cachorro acordou espantado, bateu na minha mãe, que derrubou ela. Quando eu abri o portão, eu falei assim, meu Deus, de onde saiu esse umbral? Meu filho todo molhado, o Heitor todo molhado, minha mãe no chão, o cachorro correndo, que é um monte de terra. Eu falei assim, Jesus! E olhei, já fui direto na luz. O espírito evoluído. Falei, Samuel, hoje você vai ter, Samuel. Aí ele olhou bem para mim,
no meu olho e falou assim: papai, eu te conheço. Eu falei assim: gente, isso é hora para ter incorporação. E eu falei assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? São fatos que faz da nossa vida um aprendizado. Um aprendizado. Que eu tive que dar a volta por cima. E entender o que aquela situação criada por aquelas duas crianças estava querendo me dizer. Bom, ali precisa de disciplina, ali precisa de entendimento, ali precisa de compreensão, mas precisa também de respeito, porque a realidade deles é o mundinho deles. E eu também já fiz parte desse mundo. Né? Eu já vi muitos meninos virar e falar: você nunca foi criança? Ah, já até me esqueci. Né? Porque realmente a gente faz por esquecer. Por esquecer. Mas é aí que a gente dá uma desdobradinha nesse estudo aqui e deixa bem claro que as criancinhas às quais Jesus estava querendo que viesse até ele, não se tratava apenas dessas criaturazinhas, dessas sementinhas que muitas das vezes estão sob a nossa tutela, não. Trata-se também da criança interior de cada um. Cada qual aqui neste instante tem uma criança interior. Cada qual aqui neste instante tem um mundo infantil. E que muitas das vezes a gente faz por onde? Por esquecer. Ah, eu lá vou lembrar dessas coisas, coisa de criança, coisa de menino, que bobagem. Pois é, muitas das vezes essas bobagens, entre aspas, tem muito a nos dizer. Eu vou pedir licença a vocês para ler a passagem de um poema escrito por um poeta, claro, por isso é um poema, português, que é o Fernando Pessoa. E o nome do poema é A Criança que Fui Chora na Estrada. Muitos aqui lembram dela, né? É a mais famosa, uma das mais famosas dele. Nos diz o poema: a criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou? A vinda tem a regressão errada. Já não sei de onde vim, nem onde estou. De eu não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte, de onde possa, enfim, o que esqueci, olhando, relembrar, na ausência ao menos saberei de mim, e ao ver-me tal qual fui ao longe, achar em mim um pouco de quando era assim. A criança que fui, chora na estrada, deixei-a ali, quando vim ser quem sou. E muitas das vezes, aquilo que hoje sou, não era exatamente o que eu queria para mim. O que eu queria para mim. Então a nossa conversa aqui, ela alcança uma responsabilidade mais forte. Porque está falando de algo de si. De algo sua. É a sua criança interior. É você. Nos seus dilemas, nas suas dificuldades, nas suas angústias, nos seus problemas, sentimentos que muitas das vezes você marginaliza. Sabe por quê? Porque a gente não quer saber deles. Isso me angustia. Isso me traz medo. Está aí para eu ser resolvido, mas eu não quero saber disso. Não quero saber disso. Não quero saber disso de jeito nenhum. Mas está ali. Batendo na sua porta, da sua vida emocional, do seu coração. E muitas das vezes, esses dilemas, eles reaparecem na sua convivência. Na sua convivência mal resolvida com seu pai, na sua mágoa com a sua mãe, na sua dificuldade em dialogar com seus filhos, nos seus problemas que são criados do nada, lá com o seu amigo, seu colega de trabalho, vai manifestando, vai refletindo. E é como a gente conversava, muitas vezes está falando assim, mas a culpa é do obsessor? A culpa é dele? Gente, não é uma questão de culpa. A questão é, o que está em você que você pode se responsabilizar e resolver? Dar nome. Dar nome. Nomear. E correr atrás disso. É a linguagem dos sentimentos que a gente não sabe mais. Não sabe mais. A gente começa a entrar nisso aí, lá no nosso jardim de infância, né? Pontuado por pessoas responsáveis, naturalmente, e depois isso fica esquecido, porque a gente está na vida adulta, não, agora eu sou dono do meu nariz, espera aí, agora é eu, é comigo aqui e tal.
E aí então a gente lembra aqui do Fernando Pessoa, né? A criança que fui chora na estrada, está lá chorando. Está lá, é o seu passado. É o seu passado. E que você não quer saber dele. E que você não quer saber dele. Eu gosto muito, 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 muito de contar uma anedota muito interessante que diz assim: determinado cidadão, rico, milionário até, ele resolveu fazer um desafio na cidade onde ele morava. Qual que é o desafio? Ele, numa de suas viagens, né, ao continente asiático, comprou lá um crocodilo. E era um crocodilo gigantesco. E trouxe esse crocodilo para a casa dele. E colocou o danado do crocodilo na piscina. Ele, naturalmente, tinha uma piscina olímpica, né? E o crocodilozinho ficou lá, na piscina, nadando para lá e para cá. Aí ele mirabolou um desafio. Qual que era o desafio? Mandou anunciar na cidade. Falou assim, ó, na minha casa, na minha piscina olímpica, grande, tem um crocodilo gigantesco. A pessoa que vier à minha casa, no dia tal, na hora X, para pular na piscina e nadar com esse crocodilo, e naturalmente sair dela vivinho da Silva, encarnadinho, vai ganhar 5 bilhões de dólares. 5 bilhões. Mas o povo ficou alvoroçado. Nossa, mas que disputa é essa? Que crocodilo é esse? Vamos lá, vamos lá, vamos, não vamos. No dia tal, na hora marcada, todo mundo em volta da piscina, mas só em volta, ninguém pulava. E ficava aquele pessoal, vai você, vai você, vai você, vai você. Eu não, eu vou, eu não vou, eu estou com medo. E aquele crocodilo lá, nadando para lá e para cá. E o milionário, né, com o seu microfone, gritando para lá, gente, vamos pular, porque são 5 bilhões, olha aí, olha só, vamos lá, vamos lá. De repente, alguém pula na piscina. E na hora que pula na piscina, a pessoa põe a cabecinha para fora, lá no meio da piscina, olha, e vê o crocodilo atrás dela. O que ela faz? Nada para lá, crocodilo atrás. Aí a pessoa pega, nada para cá, crocodilo atrás. E de repente vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, os dois se defrontam. Aí pronto. A pessoa que estava lá na piscina não aguentou mais, foi para cima do crocodilo, e o crocodilo por cima, um por baixo, um por cima, o crocodilo por baixo, aquela bagunça, e de repente sangue na piscina. Sangue. Na hora que a água começou a, mais ou menos, né, a ficar estável, paradinha, o homem que pulou sai fora dela, todo arranhado, sangrando, né, assustado, né, em estado de choque. E olha para o lado, olha para o outro, assim. E o milionário com o seu microfone, parabéns, 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 você acaba de ganhar 5 bilhões de dólares. Parabéns, você acaba de ganhar. Colocou o microfone, né, na boca dele, e ele disse, eu não quero. O milionário não entendeu. Ele falou, mas você acaba de ganhar 5 bilhões de dólares. E o homem, não quero. Mas se você ganhou 5 bilhões, eu não quero. Aí o milionário, mas afinal de contas, o que você quer? E o homem, eu quero saber quem me empurrou na piscina. Eu quero saber. Quem foi que me empurrou na piscina? Gente, assim somos nós. Diante dos nossos dilemas, diante das nossas dificuldades, da nossa criança interior que chora na estrada porque ficou esquecida, você muitas das vezes está fugindo disso, mas não tem como. O danado um dia vem, nem que seja sob a forma de um crocodilo, e vai aí, você fica, meu Deus do céu, pulo ou não pulo, resolvo ou não resolvo? Deixa para amanhã, né? Deixa para depois. Não, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Não, beleza. Não, esse ano já está demais, né? Deixa para o ano que vem. Janeiro, isso está na minha lista, vai ser prioridade, não. Ano que vem. Ou então, se a pessoa é espírita, né, tem a cara de pau de falar, não, a próxima reencarnação, na próxima reencarnação, com certeza eu vou resolver isso, porque agora, sabe o que é? Eu estou, né, tentando entender, tentando compreender, e o que acontece? Vem uma mão invisível e divina, e plique, joga você no meio do problema. E aí o que acontece?
Na hora que você vê no meio da situação, você tem que se esforçar. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho... E aí você pula para lá, pula para cá, vai para lá, vai para cá, aflição, dificuldade, angústia, noite sem dormir. Você vive o que tem para viver. E sai de lá, por incrível que pareça, fortalecido. Fortalecido. Você aprendeu. Você se resolveu. E na hora que você olha para trás, gente, eu tirei força da onde não tinha. Mentira. Você tinha e tem de sobra. O problema é que você não se respeitava, não se conhecia, não se entende. E aí então, você se deixa se massacrar, entregando os pontos, sem ao menos estabelecer as suas coordenadas, a sua nova forma de ser, a sua reação diante daquilo ali. Tá certo? Isso somos nós. Então essa nossa criancinha, a noite de hoje, é convidada por Jesus para chegar até a Ele. Deixar vir a mim as criancinhas. Deixa aqui. Deixa aqui essa sua criancinha que está dentro de você, chorando, que está na dificuldade. Deixa aqui essa criancinha que está precisando de um afago, de um ombro amigo, de uma mão. Deixa aqui comigo, deixa vir, deixa. Imagina você, Jesus, de braço aberto, deixa vir. Porque quem está barrando elas hoje, não é mais as pessoas daquela época, não são mais os discípulos desavisados de Jesus, somos nós. Ah, mas está difícil, está complicado. Deixa vir. Eu não sei o que vai acontecer. Tenha fé. Deixa vir. Se entrega. Se entrega. Para Deus. Para Cristo. Para Jesus. Não é conversa de sacerdote, não. É proposta de luz que quer fazer diferença na sua vida. Quer fazer diferença na sua vida. Quantos e quantos amigos espirituais neste instante. Uma realidade que muitas das vezes nós não conseguimos ter a percepção. Está aqui conspirando a favor da sua felicidade. Dá para imaginar isso? Quantos e quantos amigos espirituais que você não sabe sequer o nome. Que já estiveram com você em outras roupagens. Talvez até nessa própria reencarnação e que agora... se achega até do seu lado, cochicha no seu ouvido, você vai conseguir. Tenha fé. Estou contigo. Estou com você. Pense em Jesus. Quantos amigos espirituais nesse momento podem estar chegando até você e cochichando só para você. Aguarda. Aguarda só mais um pouco. Porque eu vou chegar. Eu estou vindo. Eu vou te ajudar. O mundo espiritual é muito rico. Nós pertencemos a uma realidade muito rica. Somos filhos de Deus. E esse Deus é Pai. É Pai. E um Pai tem um amor incondicional pela sua criação. Está ali, do seu lado. E não esquece de você. Para que a gente vem no centro espírita? Para que a gente lê a Bíblia? Para que a gente tem que entender um pouquinho de Jesus? Porque nesse caminho de verdade e vida, a gente se toca que a gente vale mais do que o mundo lá fora está querendo rifar. A gente está valendo mais. E esse mais é que a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo muito especial e que vem a completar esse nosso raciocínio. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 18. Está lá. Deus permite que haja órfãos
para exortar-nos e servir-lhe de paz. Aqui, simbolicamente, podemos incluir a proposição de fazermos a adoção dos órfãos que podemos ser. Quer dizer, considerar nossa orfandade interna. Nossa orfandade interna. É verdade. Órfão de nós mesmos. Órfão de nós mesmos. Então, podemos entender e compreender, entendermos-nos e compreendermos-nos. Aliás, fica até melhor colocado aqui. Como seres de luz que precisam ser resgatados. Somos órfãos porque deixamos essa criança lá atrás, chorando. E a gente tem que ir lá voltar a acolhê-la. E você é convidado nessa caminhada toda a deixá-la ir até quem? Ao mestre, ao professor, Jesus, o Cristo de Deus, que vai completar o seu raciocínio. Vós sois deuses. Brilha a vossa luz diante do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens. E se você é luz, para que serve essa luz, senão para ser abrilhantada onde todos possam vê-la? Onde todos possam vê-la. Esse reflexo tem que se fazer valer a pena. Valer a pena. Essa é a importância desse raciocínio. É a importância desse entendimento. É importante. Essa é a fundamental importância de toda essa compreensão. Onde você se percebe realmente como um ser de luz. É Jesus quem deixa bem claro. O que eu posso fazer, vós também podeis, e muito mais. E muito mais. Jesus, que era o governador espiritual de todo esse planeta, está deixando bem claro. Fala assim, olha, Deus tem um plano para você. Tem um plano para você. Muito maior. É um plano a nível espiritual. E a gente vai percebendo isso através de uma logicidade passada pela própria doutrina espírita. Vai lá no Livro dos Espíritos, questão número 1, o que é Deus? E os Espíritos respondem, Deus, entre outras informações, é a inteligência suprema. Mais lá para frente, Kardec pergunta, na questão 7.6, o que é o Espírito? O Espírito é você aí, eu aqui, todos nós. O que nós somos? Seres inteligentes. Pessoal, vai no raciocínio. Se Deus, o meu Criador, reconhecidamente como o meu Pai, é a inteligência suprema, o que eu sou? Fagulha. Fagulha dessa inteligência, mas trago isso em mim. Por isso que quando a gente vai lá no livro da Gênesis, da Bíblia, está lá a informação. E o homem foi criado à semelhança de Deus, não igual, mas à semelhança. Trazemos em nós as marcas daquele que me criou. Se Deus é essa inteligência suprema, se Deus é essa luz criadora, o que eu sou? Luz co-criadora. Eu sou também inteligência. E devo fazer valer a pena toda essa luz. Portanto, quando as pessoas vinham até Jesus, cura-me, ajuda-me, auxilia-me. E Jesus, quero. Você quer? É até interessante a pergunta, né? Mas você quer? Alguém por acaso lembra da passagem do cego? O cego Bartimeu, né? Atrás de Jesus, Jesus caminhando, junto com os discípulos. E todo mundo observando. Esse homem gritando, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me. Gente, o cara era cego. Jesus continua a caminhada dele. Um dos discípulos falou, Senhor, manda ele embora. Que chatice. Cura-me, ora. Não é possível, hein? Procura o hospital. Né? Senhor, cura-me. Jesus vai trazer eu aqui. Gente, todo mundo já entendia. Entendam bem. Ele é cego. E quando o homem chega até Jesus, o que é que Jesus fala? O que queres que eu te faça? Né? A gente fica pensando no homem hoje, né? Estressado, né? Fala assim, me arruma uma bengala. Né? Me arruma um cãozinho aí para ver se me guia, né? Que não é possível. Mas não, a pergunta tinha um porquê. Que queres que eu te faça? A decisão não é de Jesus, a decisão é sua. Que queres que eu te faça? Que eu veja. Eu quero. Eu quero. É Jesus dizendo, eu quero. Como quem diz, você quer? Porque eu quero. Veja. E ele então passa
a enxergar. Por quê? Jesus vai justificar o porquê de tudo isso. Por que dele perguntar, quer que eu te cure, você quer ser curado, etc. Sabe por quê? No final das contas, não fui eu que te curei. A tua fé te curou. A tua fé te curou. Tua. Está em você. É a sua fé. Ela só precisa ser relembrada, remanejada, externalizada, colocada para fora. Vamos lá. Você é espírito. Então, para que estar nessa situação de orfandade do reino dos céus? Não! Ele pertence a você, está dentro de você. Buscai primeiro o reino dos céus, que está dentro de vós, e o restante lhe virá por acréscimo. Pessoal, não são palavras jogadas ao vento, são assertivas, para a gente entender e compreender. E compreender na nossa vivência, no nosso dia a dia. Lembrar disso, com os nossos ouvidos de ouvir, com os nossos olhos de ver. Isso tem que estar claro para mim, no meu entendimento, num combinado de mim para comigo mesmo. Como as coisas então vão se resolvendo? Porque a criança que eu deixei lá atrás, chorando na estrada, agora vem para perto de mim. E eu, de maneira graciosa, entrego a ela, a esse caminho de verdade e de vida, onde está Jesus, o Cristo de Deus, na sua proposta de ampliação de amor. Então nós vamos percebendo o quão divinos nós somos. O quão divino nós somos. Divaldo Pereira Franco, ele conta uma passagem linda, dizendo que certa noite, num lugar muito distante, ele se sentiu muito sozinho, solitário. E de forma assim quase depressiva, ele começou a chorar. Então, Joana de Ângeles, o seu espírito benfeitor, chega até ele e diz assim: meu filho, por que choras? Ah, minha irmã, eu me sinto só, eu me sinto sozinho e fui apanhado por essa angústia. Então ela, com muita ternura, diz: mas não há porquê você manter essa sintonia. Vem até a janela. Ele estava num país estrangeiro e quando abriu a janela, deu vista para um horizonte que se perdia, lindo. A noite estava começando a chegar, o crepúsculo já estava terminando, as primeiras estrelas chegando e a lua aparecendo. E naquele choque da visão que ele viu diante de si, abrindo a cortina a pedido da sua mentora espiritual, ele se emociona. Mas agora, não com angústia, mas realmente se emociona de estesia. Se sentiu melhorado, se sentiu bem. E Joana de Ângeles disse: meu filho, tudo isso que você vês foi criado pelo teu pai, que é Deus. Ele: minha irmã, que maravilha. Pois é, meu filho, tudo isso que você vê pertence a você. Você é o herdeiro de tudo isso. Minha irmã, diz Divaldo Franco, né? E quando é que eu vou herdar tudo isso? E Joana então arremata: quando ele morrer. Então nunca. Mas isso não quer dizer que você não possa estar usufruindo de tudo isso. Hoje a física quântica nos mostra, nos deixa bem claro que pertencemos às teias da vida, pertencemos a toda uma realidade natural, divina, que veio antes de nós e que dá sequência. E nós entendemos isso como a nossa trajetória espiritual. Tivemos um início lá atrás, não teremos um fim. Então, órfãos por quê? Orfandade para quê? Devemos nos fazer valer essa nossa tradição espiritual da qual pertencemos. E nunca nos apartar dela. Nunca, jamais. Porque como vai nos deixar bem claro um dos mentores espirituais no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, ele vai dizer o seguinte, vai dizer: olha, a criança que você foi é o início de um longo aprendizado para o homem que você é hoje. E isso não pode ser esquecido. Essa realidade, essa tradição, essa cultura, essa vivência,
ela não pode ser esquecida, ela tem que fazer valer a pena. E para encerrar, eu vou colocar aqui, como conclusão, uma história, uma passagem da vida do Papa João Paulo II, que já mais velho, e já se despedindo, desse planeta, ele foi procurado por um rabino. E ali, Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, conversando com esse rabino, vai vir a saber de uma história, onde o rabino diz assim: Sua Santidade, havia um garoto, um menino, que nasceu em meio à Segunda Guerra Mundial. Esse menino era filho de uma família judaica. Mas ali naquela cidade, naquele país, os judeus estavam sendo perseguidos pelos nazistas. Então, a mãe desse menino pegou esse menino e a entregou para uma família católica. E conversando com a mãe dessa família católica, ele disse assim: olha, eu gostaria que quando ele completasse uma idade onde ele tenha noção de si, que ele possa ser entregue às suas tradições judaicas. Que ele possa realmente, depois que tudo isso passar, ser reintegrado ao judaísmo, porque esse é o berço dele. E a mãe, a outra mãe, família católica, aqui é seu. Muito bem. A sua família foi presa, mandado para os campos de concentração, onde morreu. Mas a criança foi criada. E quando o menino cresceu, a família dele, a adotiva, muito católica, procurou o pároco daquela cidade. E conversando com o pároco daquela cidade, a mãe disse: olha, eu gostaria de batizá-la, mas eu tenho um conflito comigo. E o pároco então perguntou: por quê? É que essa criança, na sua origem, tem um berço judaico. E como eu sou mãe católica e tenho amor por ela e eu gostaria que ela fosse batizada na igreja. E o pároco, muito sabiamente, disse: olha, mas se você a batiza aqui dentro da igreja, você vai estar negando o berço dela. Você vai estar negando a criança que ela é. Então, diante daquela conjectura, assertiva do pároco, a mãe então pega aquela criança, originalmente judaica, como o conflito já tinha passado, procura seus familiares e a reintegra no judaísmo, por uma família de judeus. Nesse instante, o rabino que estava contando a história para João Paulo II parou. E João Paulo II, ainda sem entender o que estava acontecendo, ele perguntou: mas que linda história. E o rabino: mas o curioso, Sua Santidade, é que esse garoto era eu. Mas o mais interessante é que o pároco é o senhor. E nesse momento, João Paulo II, com os olhos já encharcados de lágrimas, levanta e abraça aquele muito digno rabino, que hoje era o homem que era, porque no passado teve a sua fase infantil como criança que foi, zelada, protegida, compreendida por aquele pároco, que depois se tornou papa. Então, que nós possamos acolher essa nossa criança, e o mais importante, que nós possamos deixar ela realmente ir ao encontro desse Jesus. Deixe-a ir, com todas as suas feridas, seus dilemas, angústias, dúvidas, deixe-a ir. E que ela possa ser beneficiada, porque o que ela foi, é você hoje. E todos são compreendidos, entendidos nessa busca. Então, deixai vir a mim as criancinhas. Muito obrigado.